Aqui nesse vídeo a gente vai abordar 5 fatores que podem levar a falhas de desempenho em uma estação de tratamento de esgotos. O primeiro deles está relacionado às características dos efluentes e do hidrograma diário. Uma das causas mais comuns de falha de desempenho é a incapacidade de lidar com choques de carga ou choques hidráulicos. Quanto mais compacto for o sistema, quanto mais intensificado ele for, mais suscetível ele vai ser a essas falhas, a esses choques de carga e choques hidráulicos. Os choques hidráulicos podem trazer, por exemplo, a perda de sólidos com o efluente final, ou até mesmo o arraste de grande parte da biomassa para fora do reator. Já os choques de carga ou pulsos de elementos relativamente inibidores ou tóxicos à biomassa, eles podem levar a alterações na microbiota responsável pelos mecanismos de remoção e levar à emissão de efluentes finais desenquadrados. Mas mesmo que uma ET esteja projetada para vazão nominal de um empreendimento, ela também pode ser incapaz de lidar com esses choques. É comum ver estações projetadas para o volume diário, aquela vazão do dia. Porém, essa geração ela se concentra em um período menor que as 24 horas. Levando a momentos em que a ET está operando em sobrecarga, por mais que a vazão do dia esteja correta. O ideal para o processo de tratamento, para o reator de tratamento, é que essas cargas e as vazões de alimentação sejam o mais constantes possível. Um tanque de equalização, por exemplo, pode resolver muitos problemas. Além dos choques hidráulicos e de carga, as características do efluente para o qual a ET foi dimensionada também são determinantes. Quando as características dos efluentes são divergentes da capacidade de carga da ET, também ocorrem problemas. É comum a ET implantada ter processos ou configurações de reatores que não são adequados ao tipo de efluente que está recebendo. Uma observação recorrente em casos de falhas de desempenho com ET pré-fabricada ou compacta é a ET em questão ser dimensionada para um efluente doméstico típico, enquanto na prática o efluente que chega até a estação de tratamento apresenta concentrações mais elevadas e ainda por cima aquela concentração de geração em certo momento do dia. Essa situação em que há efluentes mais concentrados é bastante comum em efluentes sanitários em indústrias, edifícios comerciais e mineradoras. Esse é o caso, por exemplo, aqui no BHTEC, no Parque Tecnológico de Belo Horizonte, onde está a nossa sede, em que há um restaurante que prepara 600 refeições por dia e que há 300 pessoas ocupando aqui o prédio. Aqui, assim como em indústrias e mineradoras, os efluentes sanitários são mais concentrados, com valores de DQO que alcançam 1.000, 1.500 mg por litro às vezes, e altas concentrações de nitrogênio amoniacal também. Estes efluentes, apesar de serem sanitários, eles não são efluentes domésticos típicos, como aqueles que a gente vê citados na literatura clássica. É comum ver estações de tratamento que recebem um volume diário conforme projetado, mas a carga orgânica aplicada é muito superior, em função da natureza desses efluentes não domésticos. Em caso de efluentes de processos industriais, laticínios e outros tipos de indústrias, por exemplo, que variam muito em relação aos efluentes sanitários ou domésticos típicos, é recomendável que se construa processos sob medida, levando em consideração as especificidades de cada tipologia industrial e sair de soluções prontas, pré-fabricadas e rápidas. Outro fator determinante para o bom desempenho é a qualidade geral da infraestrutura de tratamento implantada. Vemos também muitas situações em que a ET em questão está em condições precárias. Por exemplo, por mais simples que seja alguma estrutura, ela pode ser determinante para o funcionamento do processo. Já vimos casos em que o separador trifásico de reatores WASB estava com problema estrutural e isso levava à completa descaracterização do processo e da funcionalidade do reator. Já vimos também casos em que o septo de divisão de 2 tanques de lodos ativados em batelada havia rompido e o tanque estava único. E isso leva a uma completa descaracterização do processo de tratamento, já que você não consegue mais operar os 2 tanques nas fases distintas, porque eles viraram um tanque só. Então essas coisas são muito importantes da gente observar. São inúmeras as situações
em que a má qualidade ou a falta de operação e manutenção adequada levam à ineficiência do processo. Bom, esses são 4 fatores muito importantes, mas o principal é o controle do lodo na estação de tratamento. A gestão de sólidos, do lodo, da biomassa é que controla a máquina biológica, que é quem executa a remoção dos poluentes na água. Esse é o principal fator para o bom desempenho de qualquer processo de tratamento. É frequente a gente atender aqui situações em que a remoção de lodo ou ela é inferior ao necessário, ou até mesmo casos extremos em que nunca houve descarte de lodo na estação de tratamento. A operação dos reatores biológicos de tratamento de águas residuárias, ela deve ter um foco prioritário na gestão dos sólidos do processo. Por quê? Porque é a adequada operação, por exemplo, que vai garantir uma manta de lodo bem estruturada dentro do reator WASB, que não haja fuga de sólidos com o efluente final. É a estrutura do floco de lodo e a recirculação de sólidos, por exemplo, que garante a correta concentração de biomassa dentro de um reator de lodos ativados. E é a qualidade do floco que determina a eficiência do tratamento e a sedimentabilidade desse lodo. E por último, é o correto descarte de lodo excedente que mantém o sistema biológico equilibrado. E o que a gente vê na prática é uma falta de atenção com a gestão de sólidos na ET. Mesmo em estações bem construídas, se esse fator for negligenciado ou mal operado, o processo pode ser afetado e pode até entrar em colapso. Se o lodo excedente não for removido, ele vai sair do processo com efluente final, e isso pode levar ao desenquadramento legal. Então, agora que a gente esclareceu um pouco esses pontos, será que você já viu isso acontecendo em algum lugar? Aqui na Wessens Construídos, a gente oferece o suporte técnico para diagnosticar e corrigir problemas em estações de tratamento de esgotos. Pode ser para um pequeno ajuste no sistema, elaboração de um projeto novo, retrofit da ET ou até, quando for viável, a integração ou a substituição do processo pela tecnologia Wessens Construídos. O nosso compromisso aqui é equilibrar viabilidade técnica com segurança operacional e excelência técnica e ambiental no sistema de tratamento de efluentes. E aí, será que a sua ET está precisando da nossa ajuda? Vamos conversar? Liga para cá. Um abraço aí.